esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. Para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha. Evangelho de hoje é Lucas 12, 13 a 21. Importante que chegar em casa, reler o Evangelho, pensar, meditar. Quando a gente lê, medita, isso é oração. Texto é muito boa a oração, eu rezo texto todo dia, mas também meditar a palavra, para tentar compreender. Cada vez que a gente lê a palavra, por exemplo, essa palavra de hoje, eu vou falar algumas coisas. Eu vou falar tudo, ninguém consegue falar tudo, né? Então, novas coisas, quando você lê, aparecem. Sempre aparecem novas coisas quando a gente lê a palavra. Parece até um gato no meio da mesa. Naquele tempo, que é hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece. Vai acontecer hoje no coração de quem acreditar. Se você, se eu, se cada um de nós colocar em prática a palavra, essa palavra vai acontecer. E hoje é muito prático, que nosso Senhor vai dizer uma coisa que acontece. Toda hora está acontecendo. Alguém, ele não disse quem é, do meio da multidão, tinha uma multidão perto de Nosso Senhor. Sempre tem. Onde Nosso Senhor vai, tem uma multidão. Disse a Jesus: Mestre, chama Jesus de mestre. Muito bem, ele é mesmo. Eu só não sei se ele considera Jesus mestre. Mas que Jesus é mestre, é. Dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Pronto, aqui é o problema, né?
que ainda hoje tem. 2 irmãos tinham herança e um pediu para Jesus repartir a herança, mandar o outro repartir a herança. Ainda hoje tem essa história de herança, né? Dá muita briga aí nas casas, muita confusão. Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Olha o que Jesus vai dizer: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Eu não tenho nada a ver com isso não, disse Nosso Senhor. Eu mesmo entrar nessa questão sua aí de herança, eu não vou entrar não. Simples assim. Jesus é bem direto, né? Ele não entra nessas questões não, irmãos. Somos nós que temos que decidir em paz. Mas sempre tem um ou dois, às vezes, nas casas, em casa, em família, que quer tudo para si, né? É o que ele vai falar logo depois, a ganância. Aí por causa de herança se mata, se calunia, se faz o mal, só por causa do dinheiro. Deixa de falar com o irmão, com a irmã. Quantos casos tem? Não só entre os ricos, também entre os pobres, né? Quando tem alguma coisa, tem uma casa aqui, uma acolá, aí vem a confusão. Jesus não entra nisso, preste atenção. Ele está dizendo aqui. E continuou a dizer: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. A ganância, querer tudo para si. Pai deixou um terreno, aí tinha 5 irmãos, um quer tudo para ele, um quer mais do que os outros, né? O que é isso? Ganância. Não vê o outro, não quer repartir. É o contrário do que Deus ensina. Quem é ganancioso não entra no reino de Deus. Só aquele que partilha, que reparte. Porque o próprio Nosso Senhor, Ele nos deu a vida dele, né? Ele morreu por nós, Ele partilhou a vida dele, né? O maior dom é partilhar a própria vida, é dar a vida. Eu digo sempre aqui, é o esposo que dá a vida pela esposa, pelos filhos, a esposa que dá a vida pelo marido, pelos filhos, os filhos que obedecem, que estudam, que rezam, que dão a vida uns pelos outros e pelo pai. Uma família assim não perece. É uma família cristã, católica mesmo. Numa família assim não tem ganância. Mas infelizmente, às vezes tem um ou dois, né? Que querem tudo para si. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, continua Nosso Senhor, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Nosso Senhor não está nem aí para quem é rico de dinheiro. Não está nem aí. E nós muitas vezes ficamos impressionados com o rico. Olha, aquele ali é tão rico. A gente sente até inveja, muitas vezes, né? Querendo ser igual. Pois Nosso Senhor não é assim não. Para Ele todo mundo é igual. Hoje Ele vai falar contra os ricos, quem tem muita coisa, viu? A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Não inveje quem é rico, porque o rico, só por ser rico, não é garantia que está no céu não. Nem o pobre. Mas o pobre, pelo menos não tendo, vai se apegar a quem? A Deus, né? Também um pobre que quer só luta a vida toda para ser rico, é igual ao rico. Está fazendo a mesma coisa do rico. Eu não tenho que lutar a vida toda para ser rico. Eu tenho que viver modestamente, do jeito que Nosso Senhor me dá. Eu posso trabalhar, posso estudar, posso querer estudar mais, posso. Mas não se apegar aos bens. Nem bem material, nem bem espiritual. Porque tem também aquele que é apegado ao bem espiritual, né? Pensa que é muito santo e nem é. Ah, porque eu tenho o dom da profecia. E daí? O dom não é seu, é de Deus. Tenho esse dom. Pô, perfeito. E daí? Está fazendo o que com esse dom? É para a comunidade ou é para você? Se é só para você, você está cavando seu buraco. No céu mesmo não entra não. Pode ter o dom que tiver, mas no céu não entra. Aí Nosso Senhor conta essa parábola aqui. Parábola é uma história que tem um sentido religioso.
A terra de homem rico deu uma grande colheita. Tinha um rico, tinha muito terreno. Esse terreno deu uma grande colheita. Ele pensou então com ele mesmo: o que é que eu vou fazer? A colheita desse ano foi muito grande. Não tenho onde guardar a minha colheita. Lá é trigo, era trigo, vinho, vinha, né? Aqui é feijão, mandioca, né? Aí ele disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar o celeiro tudinho, o local onde coloca o grão, né? Vou fazer celeiro maior para aí colocar todo o grão e todos os meus bens. Sou um homem rico. Vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Aí eu poderei dizer: meu caro, ele dizendo com ele mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Nosso Senhor não mandou acumular para muitos anos, não. Esse aqui nem o Pai Nosso sabe rezar. Porque o Pai Nosso pede o pão de cada dia. Você mesmo vai pedir hoje o pão de cada dia. E eu também. Nós não vamos pedir o pão para o ano todo. Nem para comprar todo o pão do Superlua e deixar lá em casa. E os outros? Não é para fazer isso. É o pão de cada dia. A gente se ocupa, não se preocupa. A gente se ocupa pelo pão de cada dia. Se você está indo além, você está fazendo errado. Segundo a palavra do nosso Senhor, né? Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Pensava ele: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Pois bem, sabe o que Deus disse para esse rico? Doido. Tu és doido, louco. Hoje mesmo tu vai morrer. Está aqui no Evangelho, não estou inventando. Hoje mesmo tu vai morrer. E aí, o que ele acumulou, aquele celeiro vai ficar para quem, mano? Aquela ruma de trigo vai botar dentro do caixão? Tem que ser o caixão do tamanho do avião. Depois nem vai para o céu, porque desse jeito não vai para o céu. Vai ficar para quem aquela coisa dele da vida toda, de acumular, acumular, acumular? Vai servir para quê? Para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Irmãos, irmãs, eu tenho que acumular tesouro para Deus. Como é que eu acumulo tesouro para Deus? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Faça isso. Aí você está comprando um terreno lá no céu, de graça. Mas ter dinheiro e querer cada vez mais ter dinheiro para Nosso Senhor não vale nada. Lá na Itália eles fazem isso assim, ó. Quando não vale nada eles fazem assim, ó. No Brasil tem isso? No Brasil tem isso? Tem não. Eles querem dizer assim, uma coisa que não vale nada, eles fazem assim, ó. O italiano é meio perturbado, né? Então não vale nada para Nosso Senhor. Mas se você tem dinheiro e muito e você reparte, aí vale. Aí você está acumulando tesouro para o céu. Se você tem muitos bens, se você não é apegado, vale. Né? Se você divide o que você tem com a comunidade, com o pobre, vale muito. Esse rico vai para o céu? Vai. Mas o rico, que quer só para ele, no céu mesmo não entra não. Vale também para o pobre que quer ser rico. Para que querer ser rico? Basta viver modestamente, né? Aquela história do Lázaro e do rico. Lázaro era muito pobre, ele comia o que caía da mesa do rico. E nem assim dava para ele. Dava para os cachorros. Ele passava fome. E o rico lá comendo. E o Lázaro morrendo de fome. Um dia, os dois morreram. Aí Lázaro foi para o céu. E o rico foi comer no inferno. O que eu não sei. Do inferno o rico pediu para voltar. Não volta. Não volta.
Então, eu não posso e não tenho que acumular bens para mim, nem espirituais, nem se apegar a bens espirituais, porque não vou para o céu, tá? No céu mesmo eu não entro. Primeira leitura do Eclesiastes. Terminei o Evangelho, mas o Eclesiastes tem a ver com o Evangelho. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. A palavra Eclesiastes vem de eclesia, ou eclesia, que é uma palavra grega, que quer dizer igreja. Então, o Eclesiastes é o homem da igreja. Ele vivia na igreja, que é a assembleia, né? Reunião, começa a reunião aqui. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E é mesmo. A gente vive num mundo de vaidade. Vaidade total. E um olhando para o outro, querendo ter mais do que o outro, né? Querendo ser mais. Quando o Senhor diz que aquele que quer ser mais, seja o menor. É o contrário. Quer ser rico, seja pobre. Quer mandar, obedeça. Tudo é vaidade. E tudo sendo vaidade, um dia a gente vai se encontrar com Deus. E Ele vai perguntar: como é que foi tua vida? Foi vida de vaidade ou não? Por exemplo, diz o livro aqui, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso é obrigado a deixar tudo que tem em herança a outro que nada colaborou. És um pai que passou a vida toda trabalhando, acumulando coisa, enriqueceu, morreu, vai ficar para o filho. E o pai? Não usou nada. Vaidade. E fala de herança, o Evangelho também. Então, se você tiver algum problema de herança na sua casa, é você que tem que resolver. Jesus já disse que não vai entrar. Você pode pedir iluminação, né? Luz, nosso Senhor possa te iluminar, para que você possa resolver a situação. Mas quando entra a ganância, o dinheiro, o poder, só dá briga e coisa feia. No final o livro diz, esse livro é um pouco pessimista, mas ele fala da vida daqui. Toda vida é sofrimento. Nem toda vida é sofrimento, mas ele está um pouco, né? Sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Esse aqui que sofre é o ganancioso. Ele não tem paz em si, porque ele fica pensando, maquinando na mente dele como é que ele vai ganhar mais dinheiro. Meu irmão, você não está fazendo a coisa boa. Se tiver assim, pare. Reparta seus bens com quem não tem. Leitura da carta agora aos Colossenses. Quero ficar um pouco nessa carta, muito bonita. Irmãos e irmãs, se ressuscitardes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Olhe, você quer vencer a ganância? A vaidade? Foram as duas palavrinhas que tem aqui. Pois se esforce, você e eu, para alcançar as coisas do alto, não as coisas de baixo. Querer dinheiro por dinheiro é uma coisa de baixo. Querer ter mais do que os outros é uma coisa de baixo, não do céu, não é do alto. Ser ganancioso, soberbo, prepotente é coisa da terra, não é coisa do alto. E está dizendo para a gente se esforçar para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Sentado à direita de Deus, que Ele vai julgar. Nosso Senhor vai julgar cada um de nós, as boas ações e as más ações. Aspirai às coisas celestes, de novo, as coisas do céu, do alto, de Cristo, não as coisas terrestres. Aqui tem um problema, porque a gente sempre quer as coisas terrestres. Não sempre, mas muitas vezes, né? Pois vós morrestes, diz o apóstolo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu morri para esse mundo, eu morri para a ganância, eu morri para o pecado. Se estou pecando, não sou de Deus ainda. É isso que ele está dizendo. Se eu estou me preocupando com as coisas da terra, não consigo nem dormir, eu não sou do céu, eu sou da terra.
Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, quando Ele retornar, e está chegando, né? Ninguém sabe o dia e a hora, mas está se aproximando. Então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Só que só vai ter glória quem buscou as coisas do alto, não as coisas da terra. É simples. Quem procurou as coisas de Deus, esse vai ser revestido de glória e vai para o céu. Quem não procurou mandar, nem caluniar, nem é ganancioso, nem quer tudo para si, esse vai para o céu. Quem reparte o que tem. Não é só dinheiro não, a gente pode repartir tanta coisa. Quer ver uma coisa difícil da gente repartir? Diga aí o que é mais fácil repartir. Eu acho engraçado que ninguém responde, né? O que é mais difícil a gente repartir? Uma coisa muito difícil. O tempo. O nosso tempo, né? Às vezes a pessoa não quer nem dinheiro, não. Quer só que a gente escute. O nosso tempo parece que é coisa nossa. A gente fica todo apressado, né? Quando acorda já sabe o que vai fazer. Tá. Aí não para. Às vezes é um filho e uma filha que quer conversar, não tem um tempo. Alguém que está precisando de ajuda, eu não tenho um tempo. Pois é, o tempo não é seu. O tempo é de Deus, foi Ele que criou. Então reparta seu tempo, que não é seu, é de Deus. Arranje tempo para escutar quem está precisando falar. Quem faz isso vê a Cristo e vai se revestir de glória. Portanto, diz aqui a carta: fazei morrer o que em vós pertence à terra. Agora ele vai dizer qual é o que é que nos prende à terra. É muito prática essa carta. Primeiro, imoralidade. Nós vivemos num mundo de imoralidade, infelizmente. Internet tem muita coisa boa. Tem a liturgia das horas, tem obra de santo. Você descobre muita coisa boa. Às 7 horas da liturgia das horas eu rezo na internet. É muito bom. Mas tem muita besteira, baboseira e pecado brabo. Tem muita imoralidade. Você não precisa nem sair de casa. A imoralidade está no seu bolso, está no seu celular. Então é você que vai escolher, né? Não é obrigado a ver não. Delete. Fuja. Corra. Quem vive em imoralidade não chega no reino de Deus. Impureza, os olhos da gente. Esses dias eu li o julgamento, como vai ser o julgamento, escrito por Santa Brígida. E a alma que estava sendo julgada, ela pecou muito com os olhos. E foi julgada. Quase não entra no céu. Passou bastante tempo no purgatório. Então cuidado com aquilo que você vê. Porque pelo olhar entra a malícia. E pelo olhar entra o pecado. Então não olhe. Se olhar por acaso, não fixe o olhar, você vai pecar. Aí tem que confessar. E confessar mesmo. Então a impureza, a imoralidade, paixão. A gente vive num mundo de paixão. Aquilo que é amor, a novela chama de paixão. Ou de paixão chama de amor. Confunde as coisas. Mas amor não é paixão. A pessoa apaixonada, ela não consegue ver nada a não ser o outro, ou aquele ou aquela que ele está apaixonado. Isso não é amor. É um sentimento que pode ser bom e pode não ser. Se essa paixão te leva a fazer coisa boa, te leva a você dar a sua vida pelo aquele ser, aquela pessoa, pode ser uma coisa boa. Mas não é amor, em si a paixão não é amor. O amor cristão é dar a vida pelos outros. Eu falo tantas vezes aqui. Se você dá a sua vida pelos outros, pelo seu marido, se você é casado, como eu falei no início, aí você ama mesmo. Não precisa ter paixão não. Tanta gente boa que passou a vida toda, 40, 50 anos, vem falar: para, eu nunca me apaixonei. Não precisa não.
Não precisa não se apaixonar pelo marido ou marido, não precisa não. Porque aquele é um fogo, né? Ninguém vive toda a vida apaixonado. Isso não existe. Vem e vai. Aí você pode perguntar, e como é que o senhor sabe de paixão? Aí eu não vou dizer. E precisa saber, não pode ler não as coisas. Mas antes de ser padre eu não era padre não, viu? Corta, ixi, está gravando. Pois bem, depois, mau desejo. Irmão, nós temos muito mau desejo no coração. Como é que eu combato tudo isso? Confesse. Pouca gente vem confessar. Eu fiquei aqui sentado, veio uma pessoa confessar. Quanto mais você confessa, pare, eu senti isso, a coisa vai serenando, você vai vencendo. Mau desejo, nós temos mau desejo, às vezes dentro da família, é um irmão que pensa mal do outro. E no caso de Caim e Abel, matou o irmão, né? Cuidado com o mau desejo, deixe crescer não, só vai vencer se confessar. E a cobiça, que a cobiça é a ganância também, tem a ver com, é querer para si, tudo quer para si. Se vê alguém fazendo uma coisa, tem uma inveja, quer também, não sei o que, e depois quer o dinheiro, depois quer um carro melhor. Sim, é a mesma coisa que Jesus falou. E daí, quando morrer, vai levar para onde? Vai ficar aí. E mais ainda, Paulo fala que a cobiça é idolatria. A idolatria é você tirar Deus do centro e colocar outra coisa, ou uma pessoa, ou um objeto, ou sei lá o que for, ou a vocação, ou a profissão. Aí faz o que faz e Deus não importa. Idolatria. Idolatria é tirar Deus do lugar dele e colocar algo que é a coisa mais importante para nós. Aí nós pecamos quando fazemos isso. Às vezes é uma pessoa, e por causa daquela pessoa a gente faz qualquer coisa. Faça não. Você não pode fazer qualquer coisa. Você segue a lei de Deus. Se aquilo que a pessoa está pedindo que você faça é contra a lei de Deus, não faça. Simples. Se fizer, é idolatria. Porque vós, de novo a carta falando conosco, vos despojastes do homem velho. O homem velho é o homem entregue ao pecado. Que pecado? Esse aqui que ele acabou de dizer. E da maneira de agir do homem velho. Eu não tenho que agir com imoralidade, nem impureza, nem paixão, nem desejo mal, nem cobiça. Se estou agindo, para confessar. E vos revestiste do homem novo. Nós temos que ser um homem novo. No caso das mulheres, mulheres novas. Como? Sem paixão, sem impureza, sem moralidade, sem mau desejo, sem cobiça. Se você tem um desses, você ainda não é novo. Que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Esse conhecimento é ter uma experiência com Deus. Vou contar de 1 a 10. É ter uma experiência com Deus. Quem nunca teve experiência com Deus, não conhece a Deus. Quem não teve uma experiência com Deus, não conhece a Deus. Como é que eu posso ter essa experiência? Muito simples. Oração, confissão, adoração, caridade, jejum, comunhão. Por exemplo, você chega na missa muito preocupado, aí vai e comunga, se tiver confessado, você vai sentir uma paz muito grande. Mas se não confessa, não comunga, não reza, não adora, não faz caridade, não jejua, não perde seu tempo ajudando o outro, você não tem experiência com Deus. É muito fácil a gente ter essa experiência, depende de nós. E no final a carta diz: não existe distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. O que nos une é Cristo. E em Cristo, por Cristo
de Cristo, podemos viver uma vida nova. Basta pedir perdão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.